A família toda aceitou um chamado. Ninguém imaginava que iríamos para um país tão diferente ou tão desconhecido para nós e para todo mundo, chamado Quirguistão. Viveram momentos especiais. O nosso futebol ele abre portas incríveis e um dos projetos que a gente abriu foi uma escolinha de futebol. E hoje ajudam outros a fazer o mesmo. Preparar esse caminho dos jovens sair daqui para algum lugar, para servir. O Identidade está começando. Oi, boa noite para você que está ligado aqui no canal da Esperança. Está começando mais o Identidade e hoje a gente tem o penúltimo episódio da série especial de conversas com missionários. Essas pessoas que com muita fé foram para outro lado do mundo, com muita fé, com muito amor, levar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o nosso episódio de hoje, a nossa conversa de hoje, vai te inspirar bastante. E você? Qual o tamanho da sua fé? Quais os benefícios dessa confiança que a gente deposita em Deus? Você já parou para pensar nisso? Quando a nossa fé tem um sentido correto, ela produz frutos maravilhosos para nós, né? E para outros também. Eu quero que você aprenda mais sobre esse assunto, aprofunde a sua crença em Deus e eu acho que esse DVD aqui pode te ajudar bastante nesse sentido. Esse é o DVD O Sentido da Fé. Ele é apresentado pelo pastor Felipe Amorim e você vai entender realmente o que é fé. Como é que você pode entender, por exemplo, sobre a pós-modernidade que a gente vive, as pessoas cada uma podendo acreditar no que elas bem entendem, qual o papel da fé que é apresentada pela palavra de Deus? Você vai entender aqui. Fé em Cristo, fé e o grande julgamento final. São vários temas que o pastor Felipe Amorim trata. São imagens lindíssimas também, uma grande produção que esse DVD tem, tá bom? Então, para você ter esse material incrível aí na sua casa, é só ligar pra gente no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Anotou aí? 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode também pedir pelo WhatsApp da Escola Bíblica. O número é 12 98244 0077. 12 98244 0077. E o melhor de tudo é receber gratuitamente, né? Um presente do projeto Anjos da Esperança para você, tá bom? E quem vai contar uma experiência missionária hoje é o pastor Léo Lins. Ele e a família sempre quiseram ir em uma missão para terras mais distantes e com um prazo maior. E a oportunidade veio. Eles foram para um país islâmico que tinha desafios de saúde e com baixa qualidade de vida. Mas ainda assim, a missão foi cumprida com muita dedicação e amor ao próximo. Léo e a família sentiram na pele o que é ser um estrangeiro. Essa viagem trouxe não somente choque cultural e um novo idioma. Através de centros de influência e cuidando diariamente do bem-estar da comunidade, eles conseguiram levar o amor de Deus e mostrar a Bíblia como a maior regra de fé do ser humano. Quer saber detalhes dessa aventura missionária e como se tornar um voluntário no reino de Deus, assim como eles? Então fica com a gente, eu volto em 30 segundos com o pastor Léo, contando mais bênçãos da missão transcultural. De volta à Identidade, eu já estou aqui com o nosso missionário de hoje, o pastor Léo Lins. Tudo bem, pastor? Tudo bom, Wagner? É um prazer falar com você, com toda essa galerinha especial do Novo Tempo. Prazer é todo nosso, prazer é todo nosso. Pastor, vamos contar a sua história, como é que surgiu o desejo aí de ser um missionário, tanto para você quanto para a sua família. Você se formou em teologia há 15 anos, né? E desde 2006, a família sempre teve o desejo de ser missionário num outro lugar, num lugar distante e tudo mais. Me conta um pouco sobre 2014, vocês participaram de um evento da Igreja Adventista e aí parece que ali acendeu a motivação dizendo, não, agora é a nossa vez e a gente vai para o campo missionário. Como é que foi? Em 2014, já passou alguns anos, acho que 7 anos de ministério, não me lembro agora exatamente, a Igreja Adventista lançou um projeto assim, super especial, chamado Missionários para o Mundo, a fim de enviar 25 famílias para esse lugar, esse espaço geográfico chamado Janela 1040. E a nossa família se colocou à disposição e fomos ali convidados para um evento que ia escolher essas famílias. Esse evento foi assim genial, o melhor concílio, a melhor reunião pastoral que eu já estive na minha vida,
porque ele teve ali testemunhos de pessoas do mundo inteiro, sabe, de lugares desafiadores, como o Kosovo, na época, ali ainda da guerra, ou lugares como a Mongólia, por exemplo, o Iraque, né? E ali, ouvindo aquelas histórias, nos emocionando com aqueles missionários, eu e a minha esposa tivemos certeza absoluta que foi para aquilo que Deus havia chamado a gente. E dali em diante, a gente não conseguia pensar em outra coisa, a não ser estar com nossas malas prontas para servir. Foi muito especial. Pelo que eu entendi da história, tinham mais famílias do que vagas. E aí, naquele momento, você entrou numa lista de espera. Como é que foi essa frustração de não ser ali logo selecionado? Você sabe que o missionário tem que aprender a se frustrar desde antes, né? Parece que foi um treinamento. Foram várias famílias que se inscreveram, mais de 400, delas foram escolhidas 50. Essas 50 foram para essa reunião, sabendo que 25 seriam enviados e 25 ficariam meio que no banco de reserva. Uhum. Naquele momento, a nossa família ficou na reserva, porque o nosso inglês era pior do que é hoje, era ruim. A gente conseguia se comunicar, mas não ao ponto de aprender um outro idioma a partir do inglês. E por isso a gente ficou na reserva. E foi assim bem doloroso, né? Porque a gente tinha certeza do que queria, mas não foi naquele momento. Porém, não desistimos. Né? Aí está o segredo. Perseveramos, vamos estudar mais inglês, continuamos os networks, os contatos com os amigos e os líderes mundiais que a igreja tem espalhados pelo mundo. E aí chegou o momento desse convite se tornar real na nossa vida também. E aí o convite veio para vocês irem para as Ilhas Malvinas. Mas o que aconteceu? O visto de vocês é que foi negado para irem para lá, é isso? Pois é, coincidiu que as Ilhas Malvinas, né, estava bem naquele momento da decisão, vai ter o Brexit, não vai ter o Brexit, né, o Reino Unido vai sair da União Europeia ou não, e a Ilhas Malvinas, como pertence ao Reino Unido, ela foi um pouquinho, na verdade ainda é até hoje, né, bastante restritiva quanto a permitir entradas de não ingleses ou mesmo chilenos ali naquela região, e negaram nosso visto, alegando que nossos filhos, nós tínhamos 2 filhos naquela época, 5 e 6 anos, se não me engano, não falavam inglês e não poderiam estudar, logo eles negaram o nosso visto. E aí ficamos chamados, já sem trabalho aqui no Brasil, já estávamos nessa altura morando em Londres, estudando inglês um pouquinho mais e aprendendo a cultura britânica, já queríamos para um lugar de cultura britânica, e aí fomos surpreendidos por essa decisão e estávamos ali sem saber para onde ir. Mas aí é uma surpresa dupla, né? Porque vocês estavam se preparando para ir para esse local, então, né, como você estava dizendo, Londres, conhecendo toda a cultura para chegar lá e estar minimamente ambientados, né? E aí vocês recebem a notícia de que vão para outro lugar completamente diferente, aí já no Oriente Médio. Como é que foi receber essa notícia? Agora, você sempre falou que o sonho de vocês era desafio, era viver uma coisa muito diferente. Estava aí o desafio proposto, né? Sim, a gente estava preparado psicologicamente, a gente ainda, como família, né, meus filhos e a minha esposa, a gente gravou um áudiozinho meio que desafiando que país é que a gente iria, né, naquele universo da descoberta, até para criar também esse clima com eles. E aí cada um falou um país, etc. E acabou que ninguém acertou, porque ninguém imaginava que iríamos para um país tão diferente ou tão desconhecido para nós e para todo mundo, chamado Quirguistão, na Ásia Central, ali pertinho da Rússia, do lado da China. Foi uma surpresa, assim, sem tamanho, né? Mas continuamos empolgados, felizes, porém agora teremos que refocar, digamos, o preparo, os estudos, no país islâmico, né? E, enfim, de uma outra língua completamente diferente, não era mais o inglês agora, teremos que aprender, de fato, outro idioma. Então, foi desafiador, muito desafiador, mas naquele momento, o missionário, ele está em êxtase, né? Então, o missionário só percebe o choque cultural depois que ele chega lá. Enquanto ele está se preparando, está tudo maravilhoso. Mas a cultura era muito diferente mesmo, né? Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente, que ouviu o nome do país, Quirguistão, se eu não errei, Quirguistão, tem que ler para poder não errar. Para não errar o nome do país, né? Foi a primeira vez que muita gente ouviu o nome desse país aqui, tenho certeza. Mas é um país onde tem uma cultura, como que eu posso dizer, bastante rígida, bastante fechada. Estava vendo umas experiências que vocês passaram lá, a produção me passando aqui. Na escola, a educação é muito rígida. Tem ainda a história da palmatória na mão da criança, relações até muito violentas ali, aluno-professor, né? Ou, no caso, professor para com o aluno. Como é que foi para vocês colocarem as crianças na escola e nesse sistema tão diferente do que eles estavam acostumados aqui no Brasil? Realmente, a cultura kirguiza, ela é uma mistura, né, hoje,
de um país muçulmano, mas com um resquício comunista, né, porque eles foram dominados pela União Soviética por muitos anos, ainda muito forte. E é esse resquício comunista, aliado ao tradicionalismo islâmico, que faz com que a educação seja bem rígida mesmo, isso é um fato. E o nosso pequeno, ele sofria bastante, porque ele não conseguia aprender russo tão rápido, ele ficava, tadinho, 8 horas, às vezes na sala da diretora, escrevendo em russo, sendo alfabetizado em russo. Ele de fato foi alfabetizado em russo aos trancos e barrancos, mas sofreu muito, sabe? Chorava, até que chegou o ponto de a gente entender que para a saúde psicológica deles era melhor que eles saíssem da escola, e eles passaram a fazer homeschooling, né? A minha esposa é pedagoga, então a gente acabou criando um caminho, matriculando numa escola online ligada aos Estados Unidos, e acabou ficando mais leve para eles não ir à escola e ter uma vida social no dia a dia com outras crianças. Uhum. Uma outra questão cultural que você disse ser muito forte é que, assim, não existe uma individualidade como existe aqui no Brasil, e a gente está acostumado com a nossa cultura. Lá os espaços, eles pertencem a todo mundo. Explica pra gente um pouquinho mais, como é que isso funciona lá? Então, essa galera nômade, eles vivem em bandos, né? E, literalmente, ainda o resquício é muito forte. Logo, não há o que é seu, é de todo mundo. Não existe, por exemplo, sabe, você está andando com os amigos na rua e você compra, sei lá, um biscoito, uma pipoca, um refrigerante, e você toma ali. Às vezes, no Brasil, se oferece por educação, né? Quer? O cara fala, não, obrigado. Enfim, na cultura deles, não. Se você comprou algo, se você tem algo, ele é de todo mundo que está com você, sobretudo a alimentação. Não existe comida individual, a comida é de todo mundo. Inclusive, os pratos, dificilmente você vai ver um prato para cada pessoa numa mesa. Vai ter alguns pratos grandes e todo mundo, ou meio que 2, 3 juntos ali, comem naquele mesmo prato, né? Isso é bem interessante. Foi bem difícil no início, mas é um processo que você aprende e se acostuma. Meu pai do céu, que situação. Todo mundo comendo junto no mesmo prato, assim. Literalmente 2, 3 pessoas no mesmo prato. E você vai... Talvez um pires assim pequenininho, eles te dão individualmente, você botar uns biscoitinhos, o pão, que vai estar sempre à mesa. O pão é uma marca, né, da comida asiática e da nômade mais ainda. Você coloca no pratinho individual. Mas a comida em si, sabe, você tem uma carne ali, um arroz, que eles comem muita carne, muito arroz, etc. Você vai comer junto com as pessoas. Isso é um fato. Vamos falar do trabalho que vocês foram desenvolvendo lá mesmo. Vocês, né, chegaram e perceberam as necessidades e criaram um centro de influência para ajudá-los com questões sanitárias, né? Saúde, bem-estar e tudo mais. Como é que o trabalho foi visto pelo pessoal ali do país e como é que se deu o relacionamento de vocês? Porque vocês montaram esse centro de influência para ajudá-los, claro, e também para conseguir falar de Jesus para eles, né? Então, montar um trabalho que, entre aspas, não tenha que ver com religiosidade é muito bem quisto por eles. Eles amam o imigrante, amam o estrangeiro, querem aprender outros idiomas, amam latinos, brasileiros. Então, né, o nosso futebol ele abre portas incríveis e um dos projetos que a gente abriu foi uma escolinha de futebol. Então, a título de aceitação, sabe, de hospitalidade, tudo era muito, muito legal, muito válido. Muitas pessoas vinham, a gente foi criando outras pontes, Deus foi abrindo outras portas. A dificuldade era sair do quesito bem-estar, sociabilidade, interação e criar pontes religiosas, porque eles não podem perceber ou que você está fazendo proselitismo, nem podia, de fato, de acordo com o meu visto ali que estava de trabalho naquele país. Sim. Deixa eu fazer uma paradinha para o intervalo aqui, pastor, e você aí, telespectador, a gente volta já com a história aqui do pastor Léo Lins, a família toda se adaptando a essa nova realidade, as dificuldades que ele passou, inclusive, né, liderando as pessoas ali naquela igreja. Então, intervalo rápido e a gente volta já com essa história aqui no Identidade. De volta aqui ao Identidade, a gente está contando hoje a história aqui do pastor Léo Lins e da família que estavam fazendo um trabalho missionário lá no Oriente Médio. Pastor, além desse centro de influência, pelo que eu entendi, existia então uma igreja adventista lá também, onde as pessoas podiam ir e os que já eram adventistas podiam, né, ter ali o seu momento de culto normal e tal. Mas era uma igreja bastante envelhecida, digamos assim, né? Os membros eram muito mais velhos, não era uma igreja jovem, não tinham jovens lá.
e elas não gostaram muito ali do modo de operação que chegou brasileiro ali naquela igreja. É por aí? Como é que foram as dificuldades lá? A igreja lá é um resultado de uma fuga, né, dos europeus, sobretudo russos e alemãos, na época da Segunda Guerra, que foram cristãos e fizeram a igreja crescer ali. Mas com o passar do tempo, essa galera foi voltando, ou morrendo, infelizmente. E hoje a igreja é bem pequenininha, né, menos de 700, cerca de 700 membros, em um país de 6 milhões de habitantes. E ali naquela cidade especificamente, que é a segunda maior do país, imagina, eu era pastor de uma igreja de 18 membros, sendo 15 irmãzinhas de 85 anos para cima. Então não tem muita coisa de contato físico, de abraço, de carinho, não. E como a minha aparência, para eles, eu parecia, sabe, um indiano, um uzbeco, e não um kirguiz, né? Nem muito menos um russo, porque a igreja era russa, né? De irmãzinhas russas, inevitavelmente eu era muito diferente deles, na aparência física, na minha família, e mais ainda no jeito de pensar e fazer. Então esse processo de adaptação, ele foi bem complicado para a gente conseguir ser amado e amar cada vez mais as irmãzinhas e conseguir desenvolver um trabalho que ali estávamos para fazer. Criar essas pontes entre um público jovem, kirguiz nativo, e essas irmãs russas mais idosas era algo assim que parecia impossível e que realmente ainda é bem difícil, porque você tem uma tendência natural de querer primeiro que as pessoas se tornem russas para depois que elas se tornem adventistas. É um processo bem delicado. E a gente está falando de um brasileiro sul-americano, né? Um sul-americano, brasileiro, baiano. Então aí, né, a cultura baiana no encontro com a cultura russa não deve ter sido uma coisa muito tranquila mesmo, né? Sabe, o gostoso é que o kirguiz, eu brincava dizendo que os kirguizes, eles são os latinos da Ásia Central. Porque o nativo kirguiz, talvez quem está escutando, vou tentar explicar melhor, dentro do país você tem vários povos, sabe? E mesmo sendo o Kirguistão, o kirguiz ele é a maioria, mas eles não são os únicos. Eles são dominados ainda pelo russo, na sua cultura, no seu jeito de pensar, no jeito mais rígido das coisas. Mas o kirguiz ele é leve, ele é brincalhão, ele acorda mais tarde, ele dorme mais tarde, ele dança, ele brinca. Enfim, ele senta no chão, o russo senta em cadeiras. Então, essas conexões com o kirguiz foram muito fáceis. E o objetivo de estar ali era criar realmente uma conexão com eles e criar uma igreja kirguiza. Mas trazer os irmãos russos nessa conectividade, nesse processo, foi algo bem delicado, porque eles são realmente mais rígidos. Por exemplo, eles não gostam de sorrir, né? Me fala o seguinte, vocês vieram para o Brasil de férias, né? Só que aí acontece o seguinte, no dia de fazer a volta, né, fim das férias, volta para a missão, a sua esposa recebeu um diagnóstico, ela estava com um câncer de pele. E muito sério, né? Num nível bastante sério. E aí vocês tiveram que acabar abandonando a missão, ficando no Brasil, para que ela pudesse ter o atendimento necessário. E aí, foi frustrante não poder voltar para o trabalho que estava em andamento lá? Como é que foi esse processo? Estava ótimo contar a história até agora, que a gente sorri, lembra e se emociona. E essa é a parte mais difícil de contar. De fato, foi exatamente isso. A gente, com a mala pronta, check-in feito, etc. De manhã, o voo era à noite, passamos no hospital só para pegar um resultado de um exame, tinha tirado um sinal da pele e descobriu, sim, um melanoma, que é o câncer mais agressivo de pele que existe. E foi bem frustrante, bem complicado. Foi um mês, assim, fevereiro de 2019, que a gente passou sem meio que saber como estava passando, porque a gente queria estar lá e tinha que se tratar, e aí a igreja, entendeu, de maneira muito coerente, precisávamos ficar no Brasil para cuidar disso, de fato. E aí ficamos, só voltamos ao Kirguistão rapidamente para nos despedir, organizar o projeto, ver o substituto e voltar para casa, para o Brasil. E tivemos que nos readaptar, mas sempre com o sonho de voltar, sabe, a todo instante. E acabou que no decorrer do percurso, está bem, graças a Deus, minha esposa está curada, não há nenhum indício do câncer, graças a Deus. Contudo, ficamos aqui, recebemos um convite para fazer um trabalho específico aqui no Brasil e estamos em transição, fazendo esse trabalho doidinhos para arrumar as malas e sair de novo. Vamos falar desse trabalho que vocês estão desenvolvendo agora. Então, você é o líder do Serviço Voluntário Adventista nessa filial, digamos assim, da FADBA, né? Que é o Colégio Adventista que a Igreja Adventista tem na Bahia. E aí lá existe essa filial do Serviço Voluntário Adventista. Como é que é o trabalho lá? Como é que vocês ajudam outros jovens a serem enviados para o campo missionário? Inclusive, outras pessoas que passaram aqui pelo Identidade, a Damares, o Paulo, a Lua, que participaram, né, conversaram com a gente nessas semanas aqui que a gente está falando
sobre esse ministério passaram pelo serviço voluntário adventista. Como é que funciona esse treinamento, esse desenvolvimento de jovens para que eles possam ir para o campo missionário? O Serviço Voluntário é uma agência missionária que pertence à Igreja Adventista que tem esse objetivo de treinar, recrutar, preparar e enviar jovens de qualquer lugar para qualquer lugar. Esse é o slogan, né? Perdão. E aqui na Bahia a gente tem essa sede na Faculdade Adventista que compreende não só a Bahia, mas influencia o Nordeste inteiro, né? Não só os alunos da faculdade, mas todos os jovens desses estados que querem ser missionários voluntários. Então a gente recruta, treina e envia. A Damares teve uma experiência incrível lá em Bangladesh, o Paulo lá nas Filipinas, né? Junto com uma parceria com outra agência que é a AFM, né? Perdão. E a Lua foi aqui para o Brasil para um projeto incrível lá na Salva-Vidas Amazônia, que a gente tem vários projetos dentro do Brasil mesmo, que é possível servir. Então, o meu trabalho é criar esse ambiente, é propagar essa cultura, sabe? Criar projetos, desenvolver eventos, dar palestras, visitar os lugares e preparar esse caminho dos jovens sair daqui para algum lugar para servir como um voluntário missionário. E, assim, a experiência é surreal. O que você acha que é necessário que alguém tenha para ser um missionário, inclusive, que vai extrapolar as fronteiras do seu país e vai viver numa realidade tão diferente como você e a sua família viveram? E qual você acha que é o maior empecilho? Por que de repente a gente não tem mais missionários, já que a gente tem uma carência tão grande, né, de alguns países no nosso globo terrestre aí, conhecerem a Bíblia, conhecerem Deus, conhecerem Jesus, como a gente conhece aqui na América do Sul, por exemplo? A principal característica é a disposição. Eu costumo dizer, todo jovem fala comigo, se você quer, você vai. Talvez seja uma questão de tempo. Alguns vão demorar 1 mês, 1 ano, 2 anos preparando, mas se você quer, você vai, se você está disposto, há um lugar para você. Porque hoje há vagas, sabe, desde jardineiro, ajudante de cozinha, a piloto de avião. Então, alguma característica sua vai ser assimilada ali naquele lugar. Agora, o maior empecilho, que também, na verdade, é uma necessidade, são os idiomas. Quanto mais idiomas você conseguir se comunicar, principalmente em inglês, porque você vai talvez ter que aprender um outro idioma, pelo menos inicialmente, o básico, a partir do inglês, você vai estar mais apto para fazer. Se você não fala inglês, você tem umas chances mais ou menos assim. Se você fala inglês, talvez as chances se abram de uma maneira, sabe, extraordinárias. Então, esse é o foco. Por que a gente tem dificuldade no Brasil? Porque, inevitavelmente, a gente não tem uma cultura de voluntariado no Brasil. Tem uma ONG internacional que é inglesa, né, que mede o nível de voluntariado dos países, chamada Charity ID Foundation, né? Enfim. E essa ONG mostra que nós, brasileiros, infelizmente, estamos aí entre 144 países estudados, mais ou menos a metade ali, 74 foi do último ano, a nível de cultura de voluntariado no país. Então, os países que estão no top 10, Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, etc., Canadá, eles têm já uma cultura tão grande que todo jovem na universidade sai para fazer voluntariado em algum lugar. A gente aqui está engateando, aprendendo. Sim. O Brasil lançou um projeto aí há 2 anos atrás chamado Pátria Voluntária, que pretende disseminar essa cultura no país, né? Esperamos, como Igreja Adventista, contribuir para que essa cultura cresça, não só para enviar para o Regional 1040, mas para vários outros lugares, incluindo aqui no Brasil, tantas necessidades que nós temos. Muito bom. Pastor, vamos deixar aqui o contato, né? Quem quiser entrar com essa agência que o senhor coordena aí no Nordeste ou até, né, em algum outro lugar do Brasil, como é que a pessoa pode ter acesso e conhecer mais do trabalho que é desenvolvido? Ela pode ir lá no nosso IG no Instagram, @SVAFADIBA, SVAFADIBA, bem fácil. Ou vai lá no meu IG, @LeoPelins, né? Porque tem um cara aí que usa meu nome, Léo Lins, a gente tem que botar um P no meio ali. Então, Léo Pelins, tá? Ou vai no nosso site, que é o site da FADBA, né, da Faculdade Adventista da Bahia, /missões. Você vai ver lá todos os projetos, viagens missionárias, projetos de longo prazo e etc. Tenho certeza que há um lugar para você servir aqui junto com a gente. Com certeza. Muito obrigado, pastor. Parabéns aí por todas as experiências. Obrigado por ter compartilhado com a gente. Que logo vocês possam estar de volta aí num lugar bem desafiador, porque vocês têm condição para isso. Eu espero que isso seja rápido logo e muito obrigado. Amém. Espero voltar logo para contar outras histórias de lugar. Deus abençoe. Um abraço para todos vocês. Obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente volta na semana que vem com mais uma história de missão e voltamos amanhã com Identidade, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.